Pessoal, vamos continuar com as propriedades da circunferência. Outra coisa importante que vocês vão precisar é o comprimento de uma circunferência, tá bom? O comprimento de uma circunferência é a mesma coisa que o perímetro dela, é esse tamanho aqui, tá? O tamanho do contorno da circunferência. Se eu pegasse um barbante e quisesse medir qual é esse pedaço aqui, qual é o tamanho dessa circunferência, eu estaria interessada justamente no comprimento dela. E o comprimento dela é utilizado por 2 vezes π vezes o raio. Por que isso? Todas as vezes que a gente mede qualquer arco, qualquer forma circular, a gente vai perceber que a medida vai aparecer 3,14159 e infinitas casas decimais, que é esse tamanho que foi dado o nome de π, tá? Então, se você tiver uma circunferência com o diâmetro de 1, tamanho do diâmetro 1, você vai ver que o contorno dessa circunferência mede exatamente 3,14. Lembrando que o diâmetro é esse tamanho aqui, ó. O diâmetro é a corda que passa exatamente pela origem da circunferência, que é igual a 2 vezes o raio. Tá bom? A gente já viu isso no outro vídeo. Então, se eu tiver o diâmetro 1, ela é exatamente 3,14, a medida do contorno dessa circunferência. Por isso foi determinado que todas as circunferências, o tamanho dela é o diâmetro vezes π. Como o diâmetro é igual a 2r, você pode escrever ou diâmetro vezes π ou 2 vezes π vezes o raio, porque 2 vezes o raio é a mesma coisa que o diâmetro, tá bom? Então, essas são as duas formas que você tem de encontrar qual é o comprimento de uma circunferência. Se eu te der o valor do diâmetro, basta você multiplicar por π. Se eu te der o valor do raio, você precisa multiplicar por π e por 2. Lembrando que, nesse momento, nós vamos utilizar π igual a 3,14. Como o π é um número irracional, o número de casas decimais depois da vírgula é infinito. Por convenção, nós vamos utilizar o 3,14 para facilitar os cálculos, tá? Porque não seria possível com um número infinito de casas decimais, tá bom? Então, por aqui a gente vai encerrar essa parte do conteúdo, tá? Já vimos todas as propriedades. Nem sempre eu vou te pedir o tamanho de uma circunferência inteira, tá? Muitas vezes eu vou te pedir o tamanho de um pedaço. Vamos supor que eu te perguntasse qual é o tamanho desse arco aqui, ó. Esse arco que vale x, tá? E eu tenho que te dar alguma informação, tá? Nesse caso, eu vou dizer para você que o ângulo é 60 graus e que o raio vale 90 centímetros. Pensa bem, gente. Eu não tenho como fazer essa conta usando essa fórmula, porque essa fórmula é o tamanho de um comprimento de uma circunferência inteira. Então, se eu te der um pedaço da circunferência, eu vou ter que te informar o ângulo formado pelas retas desse pedaço e, claro, o tamanho do raio. Nesse caso, eu sei que uma circunferência inteira, se eu fosse botar aqui, ó, da circunferência inteira, ela teria 360 graus de ângulo. Então, 360 está para 2πr, que é a fórmula do comprimento de uma circunferência inteira. Assim como 60, que é esse pedacinho aqui, está para x. Beleza? Aí agora a gente vai descobrir o valor de x. Uma regra de 3, tá? 360 sobre 60 é igual a 2πr sobre x. Que eu vou cortar 0. 36 dividido por 6 é 6, tá? 6 é igual a 2πr sobre x. Aí aqui eu vou botar 1 aqui e vou multiplicar cruzado. 6x é igual a 2πr.
6x é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 90. 6x é igual, fazendo essas contas aqui, vai dar 565,2. X é igual, aí você vai pegar 565,2 e dividir por 6, vai dar 94,2 centímetros, beleza? Então, esse seria o método de você realizar um cálculo se eu não te desse o tamanho uma circunferência inteira para calcular, se eu te desse só um pedacinho, tá? Queria pedir desculpa pelo barulho aí atrás, tá? Esse barulho é porque minha filhinha acordou e tá vendo desenho, mas eu acho que dá pra gente entender direitinho o vídeo.